Sou o Devon Aloá, o dono dessas mãozinhas. E vim fazer um vídeo, né, um unboxing pelo lápis da Prismacolor, não, Polychromos, da Faber-Castell, porque eu estou insatisfeito com a maioria dos vídeos que tem. Bem, eu não tenho a caixa de lata, né, pois eu coleciono esse lápis há muito tempo, desde que eu era criança, bem criança, acho que... Não, bem criança não, acho que eu tinha uns 14 anos, enfim. Daí eu tenho a coleção guardada, ó, nessa caixinha aqui, que eu fiz os três estojos, né? Mostrar são bastante cores, bastante cores mesmo, 120 cores ao todo. Tem uns que estão bem pequenininhos, né? Como dá pra ver, eles são menor do que um dedo. E eu tenho uns que estão inteiros. Será que eu tenho algum inteiro? Eu acho que esse aqui está inteiro. Ó, ele inteiro já é bem maior do que um dedo, maior, quase maior do que minha mão, né? Eles são bem grandes. A mina é uma mina muito gostosinha, é macio, ele é mais grosso que um lápis comum, tá? Bem resistente. Daí, sendo uma madeira de qualidade, obviamente, tá escrito, né? O nome em... se eu não me engano é alemão. E o nome é em inglês e o número da cor. E a estrelinha significa quantos anos dura exposto à luz. Se são 3 estrelas, como o Phytalic Green, são 100 anos, se eu não estou enganado. 2 estrelas são 50 anos, e 1 estrela é 25. Eu não sei qual lápis tem 2 estrelas. Aqui, achei. Nossa, só foi eu falar, eu achei. O Fúcsia, ele tem só 2 estrelas, então ele dura menos. Isso é interessante do lápis, que ele não mente, né? Ele não vai mentir pra vocês que ele dura tantos anos, sendo que ele não vai durar. Eu não tenho nenhum desenho muito antigo, mais de 5 anos pra mostrar. Mas ele é bem vivo, bem claro, assim. Aqui, eu não vou fazer cor por cor, né? Porque isso daqui não é um unboxing, isso daqui é um review das cores. E eu já tenho elas catalogadas, eu já fiz aqui. E nisso aqui, tá um pouco manchado, mas você percebe-se que tem uma grande variedade de tons de amarelo, tons de vermelho, rosa, azul, tem bastante azul, bastante verde, bastante tons terrosos, e tem 3 tons metálicos, que assim, eu não gosto de lápis metálico. Eu não uso lápis metálico, dificilmente eu uso na minha arte lápis metálico. E eles não são vivos, eles têm cores péssimas. O Cooper é cinza, o Gold também é muito cinza, ele não é nem um dourado igual. Eu prefiro o da linha escolar do que deles. Mas não é só pra falar mal, né? E uma coisa que me incomoda, tons claros. Tons para fazer pele claro é ruim. Tem um só, que é esse aqui, Light Flash. Porque o cinnamon, canela, eu não sei falar inglês. Ele já é um pouco mais escuro. Eu sinto falta de mais tons, entende? Porque tem o Ivory, que dá pra misturar, né? Eu não falo pelo número, eu falo pela cor, eu não gosto de números. Sou uma pessoa de humanas. E dá pra misturar, mas não é a mesma coisa. Se eu precisar de um tom um pouco mais frio, eu tenho que pegar um roxo. Eu não gosto muito disso, de ser só um único tom. Gosto do preto deles, eu acho que o preto é um preto, bem preto, assim. Porque mais preto do que isso, só se for caneta, nanquim.
mas eu acho que pra mim nada é superior e dificilmente eu vou usar. Eu só uso a caneta se for pra fazer cílios, por exemplo. Mas é isso. Gosto bastante das cores, não vejo. Eu acho que do que eu já estudei, dos lápis que eu já possuo, eu gosto bastante dele, né? E ele é mais forte que eu tenho dois lápis da linha Light Flash da Derwent, ó, dois. Eles são um pouco mais grossos. A madeira, eu sinto que a madeira é um pouco mais grossa do que o da Faber-Castell Polychromos. Se eu falar Faber-Castell, é a linha Polychromos. Ele também tem a base a óleo e esse daqui ele é muito macio, só que eu acho ele mais ceroso ainda, tipo, a mina é muito grande, não dá pra fazer. Tenho dificuldade em fazer detalhes. Certo, eu só tenho dois lápis, mas dá pra fazer um cabelo marrom, por exemplo, eu prefiro usar os da Faber-Castell, por eles serem um pouco mais rígidos, consegue fazer detalhes mais finos. Um exemplo aqui, né, de um rosto que eu fiz só com a linha Faber-Castell. Nada mais aqui, só pra não dizer, as únicas duas coisas foi uma caneta branca e uma caneta nanquim pra fazer os cílios. Acho que um pouquinho mais de perto. O cabelo, eu gosto bastante, assim, que consegue fazer fios, consegue fazer detalhamento. Gosto muito dele. Gosto muito das cores. Aqui eu consegui usar bastante. Minto, eu não usei só o Faber-Castell. Eu também usei um pouco do Light Sienna, da linha Derwent, mas não é a linha Light Flash. É outra linha da Derwent, que eu não vou lembrar o nome, também é uma linha profissional, só que ele tá minúsculo já, que ele é um tom mais amarelado. Ele é um pouquinho mais amarelado. Isso que eu reclamei na fábrica, não tem muitos tons de pele, mas dá pra comprar. Da Derwent, que os dois são a base a óleo. E eles misturam muito bem. Aqui, um teste de tons de pele que dá pra fazer com o Faber-Castell. Os únicos aqui que eu não usei muito, tipo, não... Que eu reclamo que o da Faber-Castell ele só tem um tom de pele, é pra fazer o porcelana, o pele gold e o dark. O ebony. Tá, esses três aqui. Acho que eles são o que eu mais reclamo, assim. Pois aqui eu uso ele muito frio. Ele é muito claro, ele é muito frio. Daí eu uso o Oster da linha Light Flash pra complementar. Estou fazendo um review bem sincero aqui, que é um lápis que eu gosto muito. As cores coloridas, eu gosto muito, que é muito variada, muita cor, assim, muita cor muito diferente uma da outra. Eu gosto bastante disso da Faber, porque eu pesquisei mais sobre o da Derwent, o que eu irei comprar algum dia, mas eu vi que não tem tantas cores, tem muito mais tom de pele. Tons claros muito maiores, assim, e às vezes tons mais específicos, tipo o Oster, não é um tom de pele exatamente, ele é pra ser um roxo claro, porque se vocês verem aqui, não tem um lilás. Aqui não tem um lilás. Tipo, pega só essa linha dos tons de roxo, não tem um lilás. O mais próximo desse daqui seria o violeta, pintado levemente, né, com a mão um pouco mais leve, mas eu sinto essa falta. Enfim, então aqui estão os tons. Se quiser parar para dar um print, esses são os 120 tons. Bastante tons de amarelo, de laranja, vermelho, rosas, azuis, verdes. Verde e azul acho que tem mais. Porque tanto que você pegar aqui, são duas fileiras pro tom de azul. Basicamente duas
fileiras de azul, 2 fileiras de verde e uma fileira de roxo, uma fileira de vermelho, uma fileira de laranja, uma fileira de amarelo, né? O azul e o tem o dobro. Daí os tons de marrons são quase 3 fileiras. Eu uso muito o Warm Grey em tons de pele também, eu uso bastante, que ele é um tom acinzentado. A nossa pele busca tem tons acinzentados. E por ele ser quente, eu acho que ele é muito fluido, usa bastante, assim. Que aqui eu quero fazer um vídeo só sobre tons de pele, mas se parar pra analisar, aqui tem muitos cinzas que eu uso, então eu uso na fazer meus rostos. Aqui eu usei, tem tons de cinza neste rosto, bastante tons de cinza. E daí coisas que eu comentei, né? O Faber-Castell é a base de óleo. O que isso significa? Que na composição dele tem óleo e que nós podemos usufruir desse óleo. Vou pegar aqui um tom qualquer, o Cobalt Blue. Riscar aqui para vocês verem. Estou usando um papel aquarelável, Canson 300 gramas. Eu normalmente uso com Canson nos meus desenhos, que é o que eu tenho disponível na minha cidade e o que é mais fácil de encontrar. Vou fazer aqui. Pegar um pouco de óleo de linhaça, que eu uso nas minhas pinturas a óleo. Excelente, inclusive. O pincel está um pouco sujo de vermelho, mas isso pouco importa. E pego aqui. Vou espalhar. E vocês verão que o lápis flui. Como se ele fosse um lápis aquarelável. Olha só. Que coisa linda. Eu acho incrível isso, tá? Nunca usei em uma arte. Eu só sei que ele faz isso e eu acho lindo ele fazer isso. Porque é como se eu pudesse aquarelar ele com lápis de cor. Com um lápis permanente que eu posso aquarelar. Isso é fantástico. Vou pegar outra cor aqui, Metallic Green. Que esse vídeo é o quê? É um review extenso, tá? É para mostrar tudo que o Faber-Castell é capaz de fazer. Porque eu só vejo vídeos em português sendo muito curtos. E às vezes eu busco um vídeo longo. Se a pessoa tem um material caro a esse nível, um material profissional, eu espero que pelo menos faça um vídeo profissional. Não profissional, mas que mostre tudo o que possa fazer com esse lápis. E saber que ele pode ser meio aquarelável, ó, aqui eu coloquei mais óleo, tá? Meio aquarelável com isso, com óleo, é excepcional. Olha isso, entende? Ele funciona como um lápis aquarelável, só que a óleo, né? Como se fosse uma tinta óleo, né? É mais fácil, que o óleo de linhaça funciona para isso, serve para isso. Eu testei com óleo de bebê, não tem a mesma eficácia, tá? O óleo de linhaça, ele tem uma eficácia bem maior. Recomendo se for usar, não sei para que você vai usar, mas recomendo. Ó, esse daqui é o da Derwent, que também diz ser a base de óleo. Esse lápis é incrível. E deixa eu testar aqui com vocês em ação real. E ele também é nossa, ele é super a base de óleo. Uau. Uau. É isso que significa quando um lápis diz ser a base de óleo. É isso aqui que vocês têm que buscar.
Se ele fala que ele é a base de óleo, então ele tem que ser solúvel a óleo. E acabei de provar que tanto o lápis da Faber-Castell quanto o lápis da Derwent são a base de óleos e são extremamente solúveis em óleo. Tanto que eu carreguei, o pigmento estava aqui, caiu até aqui. Se eu quisesse fazer mais pra frente, eu faria. Eu acho que eu vou até fazer pra provar. Pronto. Acabou a minha folha. Que lápis incrível, incrível. Enfim, voltando, eu amo lápis de cor. Então, ele é um lápis à base de óleo, ou seja, se você quiser diluir ele à base de óleo, fazer uma pintura com aspecto mais oleoso, com aspecto mais aquoso também, que ele tem mais pegada voltada pro lápis aquarelável, que tem a linha aquarelável, só que o aquarelável ele é com água, solvido em água, que é solvido em óleo. Então, se você quiser fazer esse efeito, você pode fazer com óleo. Pode funcionar com giz pastel oleoso, você pode mesclar. Então, significa que componentes à base de óleo que você queira usar com óleo, ele vai diluir. E também, não só com componentes à base de óleo, pois eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso, mas Faber-Castell, o lápis da Faber-Castell à base de óleo, ele também é funcional com giz seco, com coisas secas. Vou fazer aqui um exemplo para vocês em tempo real. Esse daqui é o giz seco da Artus. Artus Soft Pastel, 12 cores. Eu usei o verde escuro e farei aqui. Estou explicando tudo, tá? Tudo que você pode fazer. Já mostrei as cores, mostrei que ele realmente você consegue detalhar com o fio de cabelo. Ele é solúvel em óleo. E agora eu vou mostrar que ele funciona nesse tom. Ele é um tom um pouquinho mais azulado. Ele funciona também para com lápis secos. Pegar o Eleuth Turquoise 155. Pegar ele aqui. Esse é um papel mais seco, né? Esse é um papel mais... E eu recomendo, tá? Eu recomendo usar o seco embaixo. Claro, caso vocês façam desenho ao seco. O giz pastel seco, ele ajuda a não deixar marcas no seu papel. Ele não deixa branco o seu papel. E... vou colocar só mais esse... usei o Phthalic Green, Cobalt, Eleuth Turquoise, o Light Phthalo Green, e agora eu vou usar o Light Cobalt Turquoise. Estou uma mistura de cobaltos e fitálicos. Enfim. Ele mescla muito bem. Isso que foi só para mostrar que ele é funcional tanto com giz pastel seco quanto coisas oleosas. O giz pastel oleoso, eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, pois vai tirar a camada do giz, né? Ele tira a camada superficial do giz. Vocês verem, essa aqui é a camada superficial do giz. Mas
Entretanto, ele também mistura, né, por ser a base de óleo, por ser um produto à base de óleo, ele consequentemente acaba se misturando também com o giz oleoso. Aqui está, não está bem mesclado porque é por culpa minha. Eu vou mesclar um pouco mais. Mas eu sou eu. Eu sou eu. Por isso que eu estou mesclando um pouco mais. Aí, agora sim. Enfim, ele mescla. Aqui, você percebe que ele tem uma pegada mais grossa. Porque o giz oleoso, ele é tendenciosamente mais grosso do que o giz seco, né? O giz seco, ele é fino, uma camada fina. Aqui ele é mais grosso. Mas, porém, entretanto, acho que eu vou fazer mais uma linha. Fazer mais uma linha com o giz oleoso e testar com óleo com vocês. Vou pegar aqui uma cor que vá se destacar no meio deles. Giz oleoso, laranja. Linha Leocornel. Uma linha muito antiga que eu tenho em minha disposição. Essa caixa aqui. Ganhei de presente. 30 cores, pastel, Leocornel. Acho que, se não me engano, é em inglês. Não saberei dizer muito sobre. É um material que eu gosto bastante. Gostei muito desse material, mas não sei falar mais sobre. Pegarei aqui duas cores. Giz não é o intuito do vídeo. Mas, enfim. Pegar... Vamos ver o Light Cadmium Red 117. Pegar e misturar ele aqui. Olha, ele mescla muito bem. Acho que o laranja tá mesclando melhor. Dark Cadmium Red 115. Ah, Pedro, mas você falou que você não usa o número. Eu não uso, mas você pode usar. O Dark Cadmium Yellow 108. E ele mescla lindamente bem. Lindamente bem. Lindamente, repito, lindamente bem. Vou deixar aqui. Eu vou passar o óleo nesse, pois esse aqui ficou muito lindo. E... enfim. Acho que o laranja. Laranjas misturam muito melhor em minha concepção do que... Deixa eu pegar, ó. Óleo de linhaça, pincel... Tigre? Não tem marca? Tigre, provavelmente. Pincel de R$2. Ó. Com o óleo, tanto o lápis quanto o giz oleoso mesclam. Então, nós temos muita cor. Nossa, muita cor. Temos muita cor. Muito pigmento. Muito pigmento. Enfim. Se quiserem usar tanto seco quanto o oleoso, ele funciona. Por que ele funciona com os dois? Porque ele é a base de óleo, igual o giz oleoso, só que ele também é um lápis permanente, igual o giz seco, que ele é um produto permanente, ele é um pigmento solto. Então, ele se fixa ao papel, fixa levemente, mas se você passar um fixador, ele vai se fixar. Então, ele funciona aos dois. Olha só, que legal, bonito, né?
Agora, testes em papéis de cor diferente. Poderia ser papéis de cores infinitas, mas aqui a gente vai focar só no preto e no pardo, papel craft. No preto, as cores metálicas funcionam de uma maneira muito linda. Vou usar todas as cores metálicas, são 3 cores metálicas: Silver, Copper, Gold. Funcionam muito bem. Ah, e qual outras cores que funcionam? Vamos descobrir juntos. O branco provavelmente é para funcionar. E ele já fica um pouco mais apagado. Branco, cores claras, provavelmente, né? São tendenciosamente a funcionar. Vou pegar o Lift Green 112. Ó, aí já não pega, entende? Tá, vou colocar as cores que eu tô testando, deixar aqui, para caso tenha mais... para frente tenha mais cores. Estou olhando as cores, estou fazendo isso junto com vocês, tá? Acho que eu já deixei isso claro. Phthalo Blue. Phthalo Blue não funcionou. Vou pegar uma cor mais clara, Light Phthalo Blue. É. Bem apagado, bem meia boca. Lemon. Não é a proposta da Faber-Castell, então eu acho que não... indiferente, mas vimos aqui que as cores claras, não, só um minuto, pessoal. Vermelho. Também não. Realmente. O vermelho tá aqui, pegou bem, acho que na câmera, não sei se vai dar pra ver. Mas assim, o 4, 5, na verdade, pegaram muito bem. Foi o Silver, o Copper, o Gold, o branco, o Light Phthalo Blue, o Palette, não sei o que lá, Pale Geranium Lake 121 e o Light Magenta. Acho o Light Magenta até que pegou um pouco melhor. Acho que ele ia pegar menos. Mas assim, não é o objetivo do lápis da Faber pegar em papel preto. Esses lápis, o Super Soft pega melhor. As cores pegam melhor, realmente. Mas aqui é só um teste rápido, não vou testar 120 cores. Pois já vimos que muitas cores não vão pegar, algumas vão. Então, assim, eu sugiro não usar, né? Ou se for usar os tons de cinza claro, quase branco, eles pegam melhor. Ó. Os tons de cinza, os dois tons, o Cool e o Warm. Funciona alguns tons ali, você vai ter que testar na sua própria casa, porque não é o objetivo do lápis. Mas aqui é o único que eu diria que os tons metálicos funcionaram. Está? Paleta básica. Agora vamos testar no papel craft. Também não é o objetivo do lápis, mas muitas pessoas gostam de usar, então vamos testar. O prata já
Não pegou tão bem. O Cooper pegou bastante. O Gold, melhor do que no papel branco. Gostei disso. Daí, o branco está na mesma ordem que eu testei no do papel preto, para não ficar muito perdido. Não vai ser as mesmas cores, mas só para vocês terem noção, um pouco de noção, quanto que um lado pegou e o quanto um lado não pegou mesmo. Aqui eu acho que daria para fazer um bom desenho. Vou testar só esse aqui, que eu não sei quais tons eu usei para testar os outros. Light magenta. Daí o cool gray, warm gray. Tá. Interessante. Aqui está. Os tons metálicos ficaram melhor aqui. E os tons muito claros também achei que ficou melhor aqui. Mas aqui pelo menos todos estão visíveis. Diferente daqui, aqui, vou fazer um teste. As cores que... vou fazer um teste rápido aqui. Fazer em tom de verde, que eu só uso azul. Não uso muito verde. Quero mudar. Vou mudar hoje, agora, em vídeo, em câmera, ação. Vou pegar a paleta. Eu não domino todos os tons de verde, eu domino muito mais tons de pele e tons de azul. Mas estou tentando mudar isso em mim. Vou pegar aqui alguns tons que eu acho legal e interessantes. Aqui. Acho que ficarão tons terrosos, tons... o 267, 700, 174, 173, 167, 170, 168. Enfim. Dos 170. Os 170. Vou pegar os verdes 170. Vou fazer já com a cor mais escura.
não tenho nenhum desenho no papel craft profissional para mostrar. Eu tenho desenhos em papel preto, mas eles são desenhos feitos em giz pastel oleoso ou no lápis da Faber-Castell Polychrome Super Soft, que eles são propícios para lápis, propícios, entre muitas aspas, para papel para papel preto. Mas não me apetece muito. Eu prefiro fazer um desenho e pintar o papel inteiro de preto do que usar o... Enfim, do que usar o Super Soft, que ele faz uma camada horrível de cera depois de um tempo usando. Não gosto do Super Soft. Eu sou sincero quando eu falo. Os policromos incríveis não funcionam bem no papel preto. Funcionam com giz pastel seco, com giz pastel oleoso, com óleo, dá para dissolver com óleo de linhaça. Funcionam com lápis da linha Derwent Light Flash, que são a base de óleo também. Funcionam para fazer detalhes finos. E acho que aqui com o meu veredito, o veredito final. Nossa, que coisa linda. Vou colocar um pouco de vermelho na sombra. Aqui a cor complementar, eu gosto muito de colocar cor complementar na área de luz e sombra. Aqui eu estou usando o Ivory, que ele é o mais amarelado. Puxar esse tom amarelado. E aqui está. Funciona com papel craft. Então esse é o meu review. Review como são os lápis, como eles funcionam, são bons. Aí vai por você, mas eu acredito que vale a pena comprar. Eu sugiro, ou você faz igual eu, que juntei dinheiro por anos e fui comprando lápis por lápis até ter todos, mas eu não tenho a caixa. Então tem esse seu lado bom, que não foi um aperto pra mim, não ficou pesado pra mim, porque pô, vocês conseguem ver que tem lápis que eu uso muito há anos. Ele dura, que aqui está um recente. Mas eu também tenho antigos no meu perfil. Como, por exemplo, este aqui, de 2021. Você pode perceber que as cores ainda estão vivas. Eu não tinha tanta maestria, mas as cores ainda estão vivas. Esse papel está guardado em um negócio de plástico desde 2021, já faz 4 anos. Então esse é o mais antigo que eu tenho, mas enfim. Eles são duradouros, são lápis excelentes, não tenho o que reclamar deles, assim, só elogios, a não ser os tons, falta de tons de pele, mas eu consigo completar com outras marcas, como a Derwent, que tem muito mais tons de pele, e eles mesclam perfeitamente, pois são a base de óleo. Voltando aqui, funcionam a óleo, funcionam com giz seco, funcionam no papel craft, não funcionam direito no papel preto. Tem muitas cores, uma variedade imensa
de cores. E tem como fazer tons de pele. Eu acho que é isso que eu quis mostrar. Que tem como pintar pele realista, cores excepcionais, papel preto não funciona, dá pra fazer detalhamentos no cabelo, funciona no papel craft, muito bem inclusive, que eu já testei lápis da Prismacolor que tem cores que não funcionam, não tem uma mesclagem muito legal nos tons de pele. O da linha escolar Faber-Castell não dura muitos anos, passou-se acho que 3 anos ele já começa a ficar clarear. E é isso. Esses dois eu testei praticamente junto com vocês e eu achei extremamente interessante. Qualquer coisa é só falar. Tchau!